Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a boca edentada. O que significa boca edentada? É aquele indivíduo, aquela pessoa que não apresenta dentes. Então, é aquela pessoa que tem ausência total dos dentes, tanto da maxila como da mandíbula. Então, quando os dentes são perdidos, tanto a maxila como a mandíbula sofrem um processo de atrofia difusa. Então, o primeiro a desaparecer é o processo alveolar, são os ossos que compõem os alvéolos. Mas a atrofia envolve partes dos corpos da maxila e também da mandíbula. Então, não só os alvéolos, mas como também partes do corpo, tanto da maxila como da mandíbula. Então, na maxila surge frequentemente um estreitamento do arco comparado à largura do arco dental antes dos dentes terem sido perdidos. Então, na região molar, há um discreto encolhimento do arco, mas nas regiões de pré-molar, canina e incisiva. Então, o arco ele sofre aqui um estreitamento. Na mandíbula, existe frequentemente uma ampliação do arco. Então, na crista remanescente, então aqui está a crista remanescente, da região molar, quando comparado com a arcada dentária antes da perda dos dentes. Então, isto é causado pela inclinação lingual que os molares apresentam na parte inferior e seus processos alveolares. Então, veja que a mandíbula sofre aqui, com a perda dos dentes, um afilamento aqui da região anterior e também aqui da região de molares. Então, há uma perda tanto do processo alveolar como também de parte do corpo do osso. A atrofia por desuso envolve parte do corpo da maxila e da mandíbula. O tabique residual, que seria essa região toda, pode passar a se relacionar com estruturas ósseas, normalmente distantes do processo alveolar. Então, na maxila, o tabique se aproxima da espinha nasal anterior. Vejo aqui a espinha nasal anterior, vejo aqui de perfil, vejo que o tabique ele se aproxima bastante aqui da espinha nasal anterior. Na região molar, pode alcançar a borda inferior da crista zigomática alveolar. Então, aqui está a crista zigomática alveolar. Então, essa reabsorção, ela alcança, então, aqui a borda inferior desta crista. Então, veja aqui, crista zigomático alveolar. Curvando-se quase horizontalmente na extremidade posterior. Então, a atrofia da maxila interfere no âmulo do processo pterigoide, lá do osso esfenoide. Então, nós temos aqui uma vista posterior do crânio. Ele foi seccionado justamente aqui para mostrar aqui o osso esfenoide. Veja aqui as pequenas asas, as grandes asas, o seu corpo e esses dois prolongamentos que são os processos pterigoides, formados pela lâmina lateral e uma lâmina medial. Entre elas, nós temos aqui a fossa pterigoide, local de origem do músculo pterigoide medial. E aqui na lâmina medial, na sua parte inferior, nós temos aqui um prolongamento em forma de gancho, que é o âmulo pterigoídeo.
Então, o âmulo pterigoídeo, ele vai protrair abaixo do nível da crista alveolar. Neste gancho se prende o músculo tensor do véu palatino. Pode, em casos extremos de atrofia, interferir também no soalho do seio maxilar. Então nós sabemos que com a perda dos dentes, o soalho do seio maxilar sofre um prolongamento inferior, como nós estamos vendo aqui nesta radiografia, que vai adelgaçar e irregularidades vão surgir na sua caixa óssea. Então está aqui uma radiografia mostrando aqui o seio maxilar e aqui o seu soalho, o soalho do seio. Então, nós temos espinha nasal anterior, crista zigomática alveolar. Olha aqui a espinha novamente. Aqui, nesta radiografia, nós temos aqui o túber da maxila e atrás do túber da maxila aparece aqui um prolongamento deste âmulo pterigoídeo. Veja aqui o túber da maxila, o molar, que seria isto aqui. O túber aqui, olha aqui o túber, e aqui o âmulo pterigoídeo, olha aqui o âmulo pterigoídeo. Se a atrofia do processo alveolar inferior envolve a parte superior do corpo da mandíbula, a crista aprofunda ao nível da protuberância mentual. O que significa isso? Nós temos aqui nessa região anterior do corpo da mandíbula uma forma triangular, uma protuberância que é a protuberância mentual. Então, quando ocorre a perda dos dentes, então vai haver aqui a atrofia do rebordo alveolar e esta atrofia se aproxima então desta protuberância, que é a protuberância mentual. Em casos de atrofia extrema, por desuso da mandíbula, a sua borda superior do osso aproxima-se do canal mandibular e do forame mentual. Então veja aqui, nós temos uma mandíbula com os dentes, veja aqui o canal mandibular, veja aqui o forame mentual, com a atrofia dos alvéolos, veja aqui, vai diminuir essa distância entre o forame e o bordo superior, o mesmo acontecendo aqui com o canal da mandíbula. Então, com a perda dos dentes, forma-se um leito firme e espesso. Nós estamos vendo aqui nesta figura, de tecido conjuntivo denso sobre a crista alveolar. Então, aqui está a crista alveolar e aqui o tecido conjuntivo denso, preso ao periósteo. Tecido este que fica imobilizado. Então, nós estamos vendo aqui, nessa radiografia, o canal da mandíbula, por onde passa aqui o nervo alveolar inferior e a artéria alveolar inferior. Então, com a perda dos dentes, então esse canal ele se aproxima aqui da região superior, como aqui, por exemplo. Veja aqui o tecido conjuntivo denso. Então nós temos algumas figuras mostrando aqui numa vista anterior uma maxila e uma mandíbula com a perda dos dentes. Veja aqui a espinha nasal anterior, como ela se aproxima aqui do tabique. Aqui nós temos esse bordo residual em lâmina de faca aqui da mandíbula. Aqui uma vista superior, mostrando que existe um estreitamento da arcada. Veja aqui uma vista mais aproximada.
Nós temos aqui a crista zigomático alveolar. Veja aqui, a crista zigomática alveolar. Então, com a reabsorção do osso, a sua base da crista fica mais próxima desse processo. Aqui uma vista lateral. Uma vista superior, mostrando aqui o rebordo em lâmina de faca, bem estreito. Uma vista lateral, mostrando aqui o forame mentual, próximo aqui do rebordo. O canal da mandíbula também estaria próximo do rebordo, porque houve aqui a reabsorção. Aqui uma outra vista. Aqui uma mandíbula com os dentes, e quando ocorre a reabsorção alveolar e parte do corpo da mandíbula, vejam a que ponto que chega. Vejam aqui o forame mentual e o canal mandibular estaria passando nesta região, próximo ao rebordo. Uma vista medial. Aqui nós teríamos a inserção do músculo temporal nesta região. Então, próteses inferiores têm problemas de falta de estabilidade devido a essa musculatura. Então, durante a sua contração, a prótese perde a sua estabilidade. Veja aqui, na região anterior, local de origem do músculo genioglosso e o genioide, aqui nas espinhas retromentonianas posteriores, superior e inferior. Então essa musculatura se aproxima então mais ainda do rebordo. Qual o momento certo para se trocar as dentaduras? Então, a gente sabe que a dentadura, ou a prótese total, ela não pode ficar durante todo o tempo, toda a vida do indivíduo lá na boca do paciente. Há um desgaste dos dentes e isso começa a provocar a falta de estabilidade da prótese. Então ela tem que ser trocada. A dentadura é o nome popular dado à prótese dentária total. Então a função desses dentes artificiais de acrílico é sustentar, então, todas as funções do sistema estomatognático, que compreende lábios, língua, dentes, músculos, ossos, glândulas e mais. Então, eles correspondem à mastigação, deglutição, respiração, fonação e estética social. Então, esse artifício não é a melhor forma de substituir uma boca sem dentes, ou seja, uma boca edentada. Entretanto, as impossibilidades biológicas bucais, a saúde sistêmica, a parte financeira do paciente e o comodismo são algumas das coisas que impedem alguns a recorrer às dentaduras parafusadas sobre implantes. Elas seriam a melhor reposição para os dentes perdidos. Então o paciente, ele prefere às vezes usar uma dentadura, como está aqui, pelo fato dela sair mais em conta e pelo comodismo. Às vezes não quer fazer uma cirurgia ou quer colocar uma prótese de imediato, então já parte para uma dentadura, que não é a melhor opção. Então, qual o momento certo para se trocar as dentaduras? É sempre bom ressaltar que a manutenção das próteses deve acontecer da mesma forma que acontece com os dentes naturais. Isso a cada 6 meses. Então, o paciente, aqueles que têm os dentes normais, eles vão ao consultório profissional a cada 6 meses. O mesmo acontece com aqueles indivíduos que usam a prótese total.
Então a dentadura, ela tem um prazo de validade. Então indicamos a substituição a cada 5 anos, mas pode ser que isso aconteça mais para frente, demore um pouco mais. Veja aqui nessa figura que já houve um desgaste acentuado da parte inferior. Isso já vai ocorrer uma maloclusão, a pessoa já não vai mastigar normalmente, então já teria que trocar então essa prótese, essa dentadura. Então tudo vai depender dos hábitos de vida e da saúde bucal. Então nós temos que entender que se até os dentes naturais se desgastam ou se perdem, com os de plástico não seria diferente, não é? Nós estamos vendo aqui nessa figura o desgaste acentuado que esses dentes apresentam. Quando instalamos as dentaduras nas bocas, é muito comum fazermos diversos ajustes, porque machuca, principalmente a dentadura inferior. Ela machuca muito. Principalmente, nós temos aqui então a dentadura inferior, que normalmente tem pouco suporte ósseo, e a língua e a bochecha fazem a movimentação da mesma. E também os músculos, né? O músculo lá temporal, que se insere ali numa das regiões, né, que ele se insere, é na crista temporal, na parte mais inferior. Então, na contração desse músculo, ele vai fazer com que a prótese perca a sua estabilidade. Quais são os cuidados, então, que o paciente tem que tomar com uma prótese total? Então, orientações que devem ser fornecidas ao paciente que receberá a prótese total. O dentifrício usado deve apresentar uma baixa abrasividade. Por quê? Porque se for um dentifrício que apresenta abrasivos, pode acarretar ranhuras e perda do brilho da resina da prótese, favorecendo então o acúmulo de placa e resíduos alimentares e dificultando então a higienização. O paciente deverá ter uma escova para a cavidade bucal e outra para a prótese. Como nós estamos vendo aqui, nós temos aqui as escovas utilizadas nas próteses. Veja aqui que essa parte aqui de cima é para limpar, fazer a higienização inferior, e aqui passar nos dentes e na resina. Como guardar a prótese dentária removível? A prótese total. Então, o melhor lugar para colocar suas próteses durante a noite, quando o paciente vai dormir, é em um copo com água limpa, como aqui, olha. Isto impede que a dentadura fique empenada e perca seu formato original, o que pode causar desconforto na hora de usar. Então nós temos aqui um dentifrício que pode ser utilizado porque ele é muito pouco abrasivo. Veja aqui essas próteses onde usou-se um dentifrício muito abrasivo que acarretou ranhuras e houve então a formação de placas nesta prótese. Então, nós temos aqui uma prótese com uma má higienização. Então, isso favorece a formação, né, o acúmulo de resíduos alimentares, dificultando então a higienização da prótese. Veja aqui essa prótese, como ela está bem higienizada, bem limpa. Isso significa que usou-se aqui um dentifrício especial para próteses e escovas especiais. Pergunta-se: pode dormir com prótese total? Não.
Não pode. Então, durante a noite, o que acontece? O organismo diminui a produção de saliva. Então, a falta desse fluido, ou seja, a falta da saliva, pode resultar em muitas bactérias no meio bucal, principalmente para quem usa prótese dentária removível. Por isso, não é recomendado o uso da prótese total durante a noite, durante o sono. Então, o paciente tem que tirar a prótese e colocar num copo de água limpa. Cuidados quando a prótese dentária machuca. Caso esteja com a prótese dentária machucando, suspenda o uso, principalmente se estiver com dor, sangramento e gengivas inchadas ou inflamadas. E agende uma consulta de emergência com o seu dentista para relatar seus desconfortos. O dentista deve avaliar a situação e realizar os ajustes para melhorar o uso da prótese. Então veja aqui, uma prótese total, aqui fazendo os devidos ajustes para não machucar. Requisitos de uma prótese total. Uma prótese total deve proporcionar retenção física, fisiológica, nas forças verticais e estabilidade nas forças horizontais e rotacionais. Fatores para a estabilidade. Então, a relação da base da dentadura com os tecidos subjacentes é importante. Então, tem que ter aqui, olha, bastante osso, tá vendo? Para reter melhor a dentadura, principalmente aqui na região superior. Então, a relação da superfície externa e da borda com a musculatura circunjacente. Quais são as avaliações de uma prótese total? Então, as avaliações e ajustes devem ser realizados na consulta de instalação da prótese totais. De maneira geral, verifica-se se não há interferências nos freios. Veja aqui, os freios labiais, bridas, olha aqui as bridas, inserções musculares. Então, se o paciente tiver aqui um freio hipertrofiado, uma brida hipertrofiada, então é feita então uma frenulectomia. E se o assentamento está correto nos devidos limites, tem que verificar tudo isso. A avaliação dos freios, bridas e bordas da prótese. A região de freios, bridas e bordas da prótese devem ser avaliadas logo após a inserção das mesmas na cavidade bucal. Por que se faz isso? Porque se o paciente tem aqui um freio hipertrofiado, um freio labial muito grande, a prótese ela vai ter que ser desgastada, como aqui na região do freio. E ela fica sem uma estética boa, porque faz aqui um sulco muito profundo. A importância da saliva na retenção da prótese total. A película de saliva que fica entre a mucosa e a borda da prótese impede a penetração do ar, mantendo então uma pressão interna da saliva e mantendo a força coesiva. Caso se perca a tensão superficial e esse selamento periférico entrar ar, a prótese então vai perder sua estabilidade, ela vai cair, pois ela perderá as forças de adesão e coesão. Então é importante que o paciente apresente uma saliva mais espessa, principalmente aquela saliva tipo mucosa, que é uma saliva mais espessa. Quanto mais espessa ela for, mais retenção então terá essa prótese.
Estruturas responsáveis pela retenção no sentido vertical da prótese total em posição na cavidade bucal. Estudos mostram que alguns fatores podem interferir na retenção e estabilidade da prótese total, como o tipo de fibromucosa, a forma e o tamanho dos maxilares. Veja aqui, esse maxilar da região de Tuber. Então nós temos aqui uma retenção boa, na parte anterior também. E a forma do rebordo residual. Então, tanto aqui na região de molares, como na região de dente anterior, tem que ter um rebordo de tal forma que a dentadura consiga ficar aderida ao palato. Aqui, na dentadura inferior, na mandíbula, então esse rebordo ele já é mais afilado, então dá mais problemas. Overdenture. Então, existe então a prótese total, né, que é a dentadura, que não é a mais aconselhável. Melhor que a dentadura, muito melhor, nós temos a overdenture. O que é overdenture? Então, a prótese overdenture é um tratamento de implantes dentários que substitui todos os dentes do paciente. Então, a prótese overdenture possibilita realizar um procedimento eficiente, mais simples e com custo-benefício atrativo para repor todos os dentes de uma só vez. Traduzido do inglês, overdenture significa sobredentadura. Então, é qualquer prótese dentária removível que cubra e repouse em um ou mais dentes naturais restantes, ou nas raízes dos dentes naturais, ou implantes dentários. Então, é uma das medidas mais práticas utilizadas na odontologia preventiva. Então, as sobredentaduras podem ser suportadas por dente ou por implante. Como nós estamos vendo aqui, os implantes e aqui a prótese que vai ser fixada. Ela vai abotoar aqui nesses implantes. Então, veja que aqui nós temos o implante e aqui essa peça inferior, ela vai abotoar aqui, substituindo então todos os dentes inferiores com mais eficiência. Então o paciente vai mastigar melhor, ele vai ter uma estética melhor. Então a overdenture, em comparação com a prótese total, é muito melhor. Veja aqui outras figuras mostrando a overdenture. Veja aqui os pinos onde serão fixados aqui nos implantes. A diferença entre overdenture e prótese protocolo. Nós temos a overdenture, que ela é removível. Então o paciente pode remover a peça. Então a prótese overdenture, ela pode ser removida pelo paciente, importante para facilitar a higienização, principalmente em indivíduos com problemas motores, por exemplo, idosos, pacientes que têm mal de Parkinson. Então, aconselha-se usar uma overdenture. E a prótese protocolo? O que vem a ser a prótese protocolo? Ela não pode ser removida pelo próprio paciente, que é a overdenture. A prótese ela é abotoada aqui nos implantes. Então, a prótese protocolo, ela é aparafusada. Então, veja que ela é encaixada aqui nos implantes, que tem uma rosca interna,
e depois é aparafusado. Então o paciente ele não consegue tirar, apenas o dentista. Então aqui nós temos uma overdenture, que é a prótese móvel com implantes. E aqui nós temos a prótese protocolo, onde nós temos aqui os implantes com uma rosca interna, onde é colocada aqui a prótese, como está aqui, olha, e aparafusada. Então ela fica firme na boca. Então ela é melhor que a overdenture, que pode ser removida pelo paciente. Esta aqui, além dela ser mais estética, ela é fixa. Então não tem problema remoção do aparelho. Então o paciente ele vai higienizá-la tranquilamente. A prótese protocolo é uma solução moderna e segura que atua na reabilitação oral de pacientes que já perderam todos os dentes. Ela funciona como uma prótese fixa, composta geralmente por 12 dentes presos em uma única estrutura, que são parafusados sobre 4 ou 6 implantes. Então veja aqui a prótese, ela tem aqui os locais onde vai encaixar e vai ser aparafusada aqui. Então veja aqui os implantes, numa radiografia, ela vai ser aparafusadas e vai ser uma prótese fixa. O tempo de durabilidade da overdenture e prótese protocolo. Quanto dura uma overdenture, que é aquela prótese implantada removível? A literatura apresenta uma série de artigos abordando a longevidade das próteses fixas sobre dentes naturais e sobre os implantes, como nós estamos vendo aqui. A grande maioria dos trabalhos adota esse número quase que cabalístico de 5 anos, como um tempo aceitável de sobrevivência em boca sem grandes problemas. Então vejam que a overdenture ela pode permanecer durante 5 anos, depois ela é trocada, a prótese, os implantes permanecem. A durabilidade da prótese protocolo. Qual a durabilidade então desta prótese? A durabilidade estética. Próteses protocolo construídas em acrílico, existem trocas que, dependendo da qualidade das resinas utilizadas e forças da mastigação, são necessárias a cada 4 anos. Então veja aqui uma prótese protocolo, veja aqui os implantes. Então é colocada a prótese sobre os implantes e depois ela é aparafusada aqui. Muito bem, pessoal. Então nós vimos aí que uma boca edentada, o paciente tem 3 opções. Ele pode utilizar de uma prótese total, removível, que não é a melhor opção. Ele pode optar por uma prótese implantada, que é a prótese overdenture, e a melhor das 3, que é a prótese protocolo, que é aquela prótese que é parafusada nos implantes. E com isso nós encerramos então aqui esse assunto que é a boca edentada.